Olá, gente. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Marília Matias, Chabel Germanos, lá de Porto Alegre. Que Deus abençoe. Vamos lá. Sejam bem-vindos aí para a nossa conversa de todo dia, meio-dia. E eu tenho novidades para compartilhar com vocês, inclusive com os residentes da nossa comunidade bíblica. Então, vamos lá. Deixa eu encontrar aqui o meu retorno no YouTube, para eu conseguir interagir com vocês melhor. Abraão do Marketing, Vandra Diniz, Manuel Antônio, Carlas Alves Alvarenga. Como estamos? Deus abençoe. Deus abençoe. Graça e Paz Anchieta, Lorena, Ariano, Pastor Gilvan Claro, José Júnior de Araújo, Lezinha, Barreirinhas, Maranhão, Santo Estevão, BH. Muito bem, Salvador, Conceição da Feira, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Uberlândia. Vamos lá, Deus abençoe a todos, Pindobaçu. Gente, se eu tossir aqui de vez em quando, não ofende não, tá? Eu tô com uma alergia chata, já estou tratando, mas tem hora que dá uma tosse sem graça. Ilha Grande, Piauí, Rio Grande do Sul. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Manda o link dessa aula agora para algumas pessoas. Você pode fazer isso? Escolhe aí uma, duas, três pessoas, um grupo que você faça parte e manda o link. Quem está comigo no Instagram, marca alguém aí, por favor. E a gente vai falar um pouco sobre o padrão cristão estabelecido pelas Escrituras. Enquanto as pessoas chegam, eu vou pontuar com vocês o seguinte: a partir de agosto, eu vou programar as nossas aulas de meio-dia dentro de uma temática diária. Eu vou explicar. Vamos dizer que toda segunda-feira eu vou falar sobre inteligência empresarial. Toda terça-feira, por exemplo, eu vou falar sobre ministério. Toda quarta-feira nós vamos falar sobre família, criação de filhos, casamento, tal. Toda quinta-feira a gente fala sobre doutrinas bíblicas, né? Porque aí você consegue organizar as suas anotações. Devo dizer a vocês também que as aulas não ficam todas aqui no YouTube. Algumas vão para a comunidade bíblica Teleios, certo? A comunidade bíblica Teleios funciona com base numa mensalidade bem simbólica que você investe e tem acesso a todo o nosso material, todos os nossos cursos, tá? E isso é muito bom. Mas você estando aqui, você vai assistir a aula ao vivo, vai anotar, tá bom? Pastor, eu queria que o senhor me falasse se tem na Bíblia falando sobre suicídio. Tem um bocado de coisa. Olha, um tema que a gente poderia começar a tratar de assuntos de desenvolvimento pessoal, e aí suicídio é um assunto que entraria porque trata do estado emocional, psicológico, espiritual. Então a gente encontra um dia na semana para tratar de cada tema, tá bom? E o que eu quero fazer? Eu quero retomar as lives de oração, já que eu estou com um projeto pessoal de oração à noite. Então eu oro com vocês 15 minutos e depois sigo orando sozinho, né? Então o tema que a gente tratar meio-dia, a gente ora mais tarde. Então a gente faz um encontro do nosso projeto de oração, tá bom? Fica com a gente aí, manda o link para algumas pessoas, você que está no YouTube, no Facebook, você que está no Instagram, marca alguém aí, chama para cá,
E o detalhe, alguém botou aqui, pastor, eu ainda não encontrei na Bíblia sobre pedofilia. Irmã, na Bíblia existem tanto texto defendendo, protegendo crianças. A aliança de Deus e o zelo de Deus pelas crianças é tão absurdo, tá? Que Deus estabelece proibições até com penas de morte em alguns casos, entende? Então, a gente vai tratar dessas coisas, a gente vai conversar sobre isso, tá? Vamos lá. Então, a partir do dia 1º de agosto, nós vamos trabalhar por tema, tá bom? Só que eu quero que você traga pessoas, eu quero que você faça essa aula crescer, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, as inscrições da nossa mentoria bíblica ainda estão abertas e vai fechar, já está em contagem regressiva para encerrar, tá bom? E o detalhe nós estamos com um acesso muito bom, porque o investimento da mentoria bíblica é de R$ 1.497. E nós fizemos um desconto de quase 50%. Você vai ter a mentoria bíblica por 12 parcelas de R$ 79,70. Diga-se de passagem. Nós estamos falando de um programa de estudo da Bíblia, no qual eu estudo com você a Bíblia livro por livro. Segunda-feira passada, eu não sei se tem aluno da mentoria aí, sinaliza para mim. Segunda-feira passada, nós estudamos o livro do profeta Abacuque, tá? O livro do profeta Abacuque. Na próxima semana, nós vamos estudar o livro do profeta Sofonias, porque nós estamos estudando agora os profetas do período do pré-cativeiro, tá? Depois vamos estudar os profetas do cativeiro, que são Jeremias é do pré-cativeiro, depois de Sofonias estudaremos Jeremias, aí depois vem os profetas do cativeiro, Ezequiel, Daniel, né? Os profetas do pós-cativeiro, Ageu, Zacarias, Malaquias, tá certo? Então, a aula está na plataforma, a de segunda, Neuza, tá bom? Está na plataforma, a aula da mentoria. Está na plataforma a aula e o PDF com o conteúdo da aula. Então, se você não assistiu ainda e você é aluno da mentoria, quero que você entra lá e assiste hoje ou amanhã, tá bom? Para não atrasar muito o seu processo aí. Mas você que não entrou ainda na mentoria, vai subir o link aí agora. Você vai se inscrever, tá? Tá uma oportunidade incrível. Eu espero você na aula de segunda-feira. E quem está no Instagram, digita a palavra mentoria. Quem está no Instagram, digita a palavra mentoria. Vamos fazer o seguinte, vamos aí pelo menos 20 novos alunos para a mentoria hoje. Vamos lá? Pelo menos 20 novos alunos para a mentoria, 20 alunos para novos alunos para a mentoria hoje. Quando você se inscrever, você me avisa aqui que você se inscreveu, que eu vou anotar aqui, tá bom? E aí eu quero que você entre hoje. Vamos lá. Deus abençoe você. Você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está no YouTube, digita a palavra mentoria. Você que está no Instagram, você que está no YouTube, clica no link. Você que está no Instagram, digita a palavra mentoria. Tá bom? Estou esperando você chegar lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a minha equipe para ver se eu posso soltar o que eu ia falar aqui, tá? Vamos lá.
Deixa eles me responderem aqui. Quando eles me responderem, eu aviso aqui se eu posso fazer o que passou na minha mente agora. Viu? Vitória esteve aqui na minha sala, e aí quando Vitória vem na minha sala, as coisas simplesmente mudam de lugar. Eu estou procurando o controle aqui do ar e não vou achar, não. Achei. Muito bem. Pastor Francisco Lima, da cidade de Timon, Maranhão. Digitem a palavra mentoria. Vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre a doutrina bíblica, o padrão bíblico estabelecido pelas Escrituras, lembrando que, a partir de 1º de agosto, eu vou trabalhar temas por dia, temas diários, tá bom? A partir de 1º de agosto. Quero lembrar para você também, vamos lá, ó. Se eu bater hoje 20 inscrições da mentoria bíblica, se eu bater hoje 20 novos alunos da mentoria bíblica, e você vai me avisar aqui, você vai dizer assim, me inscrevi, pastor, me inscrevi, que é para eu saber, tá? Quando eu bater 20, de 20 em diante está valendo a mesma oferta. De 20 em diante está valendo a mesma oferta. Se eu bater 20, eu vou mandar um livro para cada um dos novos inscritos. A partir dos 20. Ou seja, se eu bater 20, os 20 livros já estão garantidos. Se for para 50, a gente manda 50. Mas o piso é 20 livros. Se eu alcançar 20 inscrições hoje, agora na live, esses 20 alunos vão receber o livro De Volta ao Avivamento. Tá valendo, começou a valer, tá? Tá valendo aí. Então, quem está no Instagram, digita a palavra mentoria. Quem está no YouTube, clica no link. São 12 parcelas de R$ 79,70. Dá para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Escreve aí que outro dia eu vou sortear alguma outra coisa aqui, tá bom? Vamos lá. Se bater os 20 hoje, cada um recebe um livro De Volta ao Avivamento. Dispara. Quem está no Instagram, digita a palavra mentoria. Quem está no YouTube, clica no link, no Facebook, no link que está subindo aí. Quando você se inscrever, você diz assim, pastor, me inscrevi. Tá bom? ADM Timon, digita aí a palavra mentoria, que você recebe o link no seu direct. Tá? Você tá aí, podemos pensar nisso, irmã Cícera. Pessoa mais idosa. O problema é para eu comprovar que é a pessoa mais idosa, né? Teria que ver isso aí. Obrigado, Josiane. Já vai sair o nosso próximo livro, viu, gente? Agora, em agosto, vai sair a próxima tiragem de Lágrimas, Fonte de Milagres. Em setembro vai sair a 5ª edição, não é só tiragem, é a 5ª edição do livro Jovens Bem-Sucedidos, que vai mudar o título, tá? Acredito que lá para dezembro deve sair o primeiro livro da enciclopédia da mentoria bíblica. Vai ser bom demais. Vamos lá. Desculpa. Clica no link no Instagram. Clica no link no YouTube, no Facebook e digita a palavra mentoria no Instagram. Batendo 20, os 20 livros serão despachados segunda-feira. Amanhã não, porque amanhã é feriado em Feira de Santana, tá? Segunda-feira a gente despacha. Muito bem. Por outro lado, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te compartilhar uma informação
muito importante, tá? Chegou aqui para mim agora. Quarta-feira que vem, eu vou fazer um evento online selando a mentoria bíblica. Selando, vai ser assim a coroação. Quarta-feira, nós vamos fazer um evento online selando a mentoria bíblica. 20 horas. Eu espero você. Tá bom? Eu espero você. Valeu? Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. Tem um texto na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. É um texto muito extraordinário e pouquíssimo explorado. Pouquíssimo explorado. O texto de Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 43 diz assim: e em toda a alma havia temor. E muitos sinais e prodígios se faziam por meio dos apóstolos. Muito bem. Eu tenho ouvido muito pessoas mencionando que Deus não faz mais milagres e eles apresentam uma série de razões pelas quais os milagres não acontecem mais. Tá? Aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu gostaria que você me ajudasse a responder. Por que você acha? Qual a sua opinião? Por que nós não temos mais milagres como antigamente? Por que nós não temos mais milagres como antigamente? O que você pensa sobre isso? Dá a tua opinião. Deixa a sua opinião aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, quero ver. Por que você acha que nós já não temos milagres como tínhamos antigamente? Ou temos? Ou temos? Tá? Compartilha comigo a sua opinião. Olha aí, a Neuza disse assim, eu discordo. Existem milagres e eu já recebi. Uma outra Neuza fala aqui, porque somos incrédulos. A Ana Maria diz, falta de intimidade com Deus. A Laura, no Instagram, diz que é porque os milagres ali é porque Jesus estava iniciando seu ministério. A Tatiane mencionou que é falta de fé. O Carlas mencionou, eu tenho vivido milagres. Maravilha. Maia Barroso escreveu que Deus continua sendo Deus de poder. Brandão Rogélia diz que é falta de oração. Delfina mencionou que é muita falta de obediência. A Luana diz que é muita incredulidade. O Jonathan diz, eu estou vivendo milagres. Pouca fé? É uma pergunta que a Nalva está fazendo. O Elioenai diz assim, pastor, cadê? Eu sou um milagre. Tenho 1% de possibilidade de estar vivo e estou aqui. Eis aí, Deus está fazendo milagres. Vamos lá. O que acontece? Primeiro eu quero que você entenda que milagres não é o resultado do efeito do poder e alta espiritualidade de uma pessoa. Porque milagres são fenômenos que Deus opera em favor da sua igreja e para a glória do seu nome. Esse é um aspecto muito interessante, tá?
O que ocasionaria milagres na nossa vida em ondas, vamos chamar de mais elevadas? Nós ouvimos aqui uma série de opiniões. Eu já vi alguém mencionar, porque nós não estamos vivendo na dispensação do milagre, houve uma dispensação do milagre, essa não é mais. São argumentos diversos que nós temos, sejam de cunho filosófico, de cunho teológico, de cunho das nossas crenças, né? O fato é que Deus não mudou. O fato é que Deus continua operando milagres. Ok? O fato é que Deus continua operando milagres. Então, eu preciso compartilhar com vocês nesse texto. O texto diz que a igreja primitiva vivia fenômenos, maravilhas, milagres. O texto diz que o Senhor fazia sinais e prodígios por intermédio dos apóstolos. E aí eu quero explorar com você um pouco Atos 2, 42 e 43, e queria que você anotasse. Até porque o que eu vou compartilhar com você agora, se você é pregador, é a sua mensagem no próximo domingo, tá? Então anota aí. Primeiro, perseveravam na doutrina. O que é perseverar na doutrina? A igreja primitiva exerceu uma influência extraordinária no mundo de então. Se você ler Atos 1, 14, 15, 16, você vai ver que eles eram quase 120 irmãos. Quando nós lemos Atos 2, 41, eles já são quase 3.000 irmãos. Em Atos 4, 4, já são quase 5.000. Em Atos 2, 47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, o crescimento da igreja no primeiro século era um crescimento diário e muito estabilizado, muito exponencial. Ok? Que já não havia qualquer parte no mundo onde o evangelho não tivesse sido pregado naquele tempo. Romanos 15, 22 a seguir. 18 a 22. O primeiro impacto que nós temos que entender daquela igreja é que ela influenciava pelo ensino. A doutrina bíblica cristã não era um dogma meramente superficial para estabelecer um padrão de religiosidade. A doutrina bíblica era o conjunto dos valores espirituais que regiam aquele povo. O detalhe é que eles cresciam no ensino porque o ministério de mestres era valorizado, era praticado, era posto em evidência no ambiente da igreja primitiva, no cenário da igreja primitiva. Se você observar, a Bíblia Sagrada mostra para nós que a missão da igreja é uma missão pedagógica. Ensinar é parte desse aparato de operações que Deus estabeleceu como meta, como missão para a sua igreja. Em Mateus capítulo de número 28, versículo 18 a 20, deixa só eu conferir, o Senhor Jesus orienta os discípulos quando ele estabelece a comissão evangelizadora, e ele diz assim, ó, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas. Veja que a missão da igreja é pedagógica. Se você observar as reações de Jesus aos pronomes de tratamento que atribuíam a ele, Jesus rejeitou ser chamado até de bom. Ninguém é bom senão o meu Pai que está no céu. Mas Jesus não rejeitou ser chamado de mestre, de professor, de rabi, de rabone ou de raboni. Porque Jesus estabelece como orientação missional para a sua igreja a prática da pedagogia cristã, o ensino da santa palavra de Deus. Por isso, eles perseveravam na doutrina, visto que eles eram ensinados na doutrina. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 8, o Senhor Deus diz assim: o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Eu tenho visto muitos pregadores citando esse texto para censurar a superficialidade intelectual, teológica dos crentes. Entretanto, naquele texto, Deus está repreendendo os sacerdotes, porque os sacerdotes não estavam ensinando o povo. Então, um dos fatores que compromete a manifestação de milagres no nosso tempo, um dos fatores que compromete a ausência de fenômenos sobrenaturais em nosso tempo, é a falta de influência pelo ensino. Tá? Pelo ensino, pelo entendimento da palavra, pela prática do ensino e aprendizagem. Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 15 a 17, assim: desde a infância, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio e entendido. Tá? Tem alguém aqui que me viu quando eu era criança, quer ver? Pessoal aqui presente, sou testemunho ocular que o Senhor nosso Deus usa o pastor José Brandão desde jovem. O conheci muito jovem e sempre foi usado por Deus. Amém. Deus abençoe. Que Deus te guarde. Muito obrigado. Então, gente, o primeiro fator que nós temos que considerar é o perseveravam na doutrina. A ausência do ensino sistemático da palavra de Deus compromete a nossa essência. E deixa eu te falar uma coisa. Vou te fazer um compartilhamento sério. Nós precisamos mudar um pouquinho, e Deus tem me despertado nisso, inclusive para a minha vida. Mais do que ensinar, as pessoas precisam ser orientadas sobre como praticar aquilo que está sendo ensinado. Entende? Mais do que ensinar, as pessoas precisam ser orientadas sobre como praticar aquilo que está sendo orientada a fazer. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes nós ensinamos o conteúdo bíblico, ensinamos o seu sentido, mas não ensinamos como colocar em prática. E é por isso que muitas vezes as pessoas permanecem no estado de pecado, mesmo dentro da igreja, porque elas não foram ensinadas a como colocar em prática aquilo que elas receberam. Entende? E eu digo isso porque comecei a perceber na minha vida, eu comecei a perceber o conhecimento bíblico, aquilo que nós chamaríamos de ortodoxia, né? E a prática disto, que é o que nós chamamos de ortopraxia.
O indivíduo precisa entender, por exemplo, embriaguez é pecado. Ok, a Bíblia condena a embriaguez. Mas eu sou um alcoólatra. Como eu posso colocar isso em prática na minha vida? Me ajuda a construir isto, não intelectualmente, mas agora para a minha essência de vida, para que eu transforme isto em regra de vida, em conduta. O cara é viciado em pornografia. E nós sabemos que a Bíblia tem uma série de orientações sobre os pecados sexuais. E eu vou ficar condenando aqui pornografia, adultério, prostituição, fornicação, mas eu não estou ensinando o indivíduo como ele coloca em prática esse entendimento para superar aquilo que já se transformou num estado de escravidão mental, psicológica e até emocional. Entende? Então, o que nós precisamos é perseverar na doutrina, influenciar pelo ensino. É esse influenciar pelo ensino que abre a primeira porta em direção à sala do sobrenatural de Deus. A igreja primitiva perseverava no ensino. Interessante. A gente não encontra, me parece que não há indícios de Jesus fazendo pregações poderosas. Me parece que Jesus falava de maneira muito... E quando terminava, orava pelos enfermos e eles eram curados. Ministrava sobre os enfermos e eles eram curados. Como? Pelo poder do ensino. Porque o ensino ativa a fé, o ensino ativa a certeza, o ensino ativa a compreensão do plano divino. Compreende? Influenciavam pelo ensino. Segundo, vamos lá, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, eles influenciavam pelo relacionamento. Eu estou falando de padrão cristão, vida cristã. Temos livros para discipular novos convertidos, Gilmar, sim. Doutrinas da nossa fé. Inclusive tem o e-book. Então entenda. Para a igreja cristã, antes de orar pelo enfermo, mais importante do que isso era construir uma linha de relacionamento, uma conexão relacional com as pessoas. A igreja se relacionava. A igreja se relacionava. Havia comunhão. A palavra comunhão aqui é koinonia. Koinonia é a expressão que indica que nós estamos ligados, ainda que não estejamos próximos. Eu posso ter comunhão com alguém que está longe e não ter comunhão com alguém que está perto. Entende? Meu pé nunca tocou na minha orelha, mas eles estão em comunhão por juntas, ligamentos, nervos, ossos, vasos sanguíneos. Então, o conceito de comunhão na Bíblia é o conceito de corpo. Eu quero viver grandes milagres, mas eu brigo com Deus e o mundo. Eu não tenho comunhão com o corpo eclesiológico, o corpo da igreja onde eu congrego. Aliás, eu nem congrego. Eu não tenho comunhão. E o segredo desses milagres está exatamente na influência pelo relacionamento. E eu não estou falando do relacionamento numa perspectiva social meramente, porque comunhão não aponta para relacionamento social. Comunhão aponta para um relacionamento espiritual. O relacionamento social se rompe quando o outro falha, quando o outro me decepciona,
O relacionamento social se rompe quando eu descubro um defeito do outro. O relacionamento espiritual me faz compreender que, ainda que esse dedo machuque, eu não posso cortar ele, porque ele é parte do corpo. O relacionamento espiritual me mostra que, ainda que tenha frieira no pé, eu não posso cortar o pé, porque ele é parte do corpo. O relacionamento espiritual me mostra, 1 Coríntios capítulo 12, que os membros menos honrosos a gente cobre de maior honra. É isso aqui que nós temos que entender sobre comunhão. Porque nós pensamos que comunhão está falando de relacionamento social. Comunhão e amizade não é a mesma coisa. A amizade tem aspecto social e emocional. A comunhão tem o seu aspecto, sobretudo, espiritual. Então, nós ficamos muitas vezes na internet, ataca um, ataca outro, ataca uma igreja, ataca um pastor, ataca um irmão, manda indireta. Nossa comunhão está em frangalhos, está estilhaçada, e nós queremos milagres. E nós queremos milagres. Na igreja primitiva, esse aspecto ia muito além de oração e fé. Na igreja primitiva, os milagres eram resultados do ensino, influência pelo relacionamento. Entende? Então, isso é imprescindível. Vamos terminar? 40 minutos já, gente. Vamos lá. Terceiro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. A igreja do primeiro século também influenciava pela solidariedade. Ou seja, era uma igreja na qual havia compartilhamento das bênçãos. As bênçãos que Deus me dá dentro do contexto da igreja primitiva era claramente compreendido que não eram para mim, eram bênçãos para alcançar o corpo. Tanto que o escritor diz que eles tinham tudo em comum. E eu já vi alguém mal intencionado dizendo que comum aqui fala sobre a filosofia do comunismo, que o comunismo tem base bíblica. Para com essa idiotice. Comum aqui tem a ver com comunidade. Fala de comunidade. A igreja vivia como numa comunidade. Vou dar um exemplo. Em Israel, hoje, existe um modelo de convivência, de produção e economia fortíssimo, chamado de kibbutz. Como funciona o kibbutz? A grosso modo, famílias moram num determinado lugar, eles formam, eu vou usar uma expressão que no Brasil a gente vai entender, eles formam um condomínio rural, todos plantam na mesma terra, todos são responsáveis por essa plantação, todos são responsáveis pelo cultivo, pelo cuidado da lavoura, todos são responsáveis pela colheita e todos desfrutam desta colheita. O lucro dessa colheita é distribuído de forma proporcional a cada um morador do kibbutz. É fenomenal. Dentro do kibbutz você tem, muitas vezes, a depender da estrutura do kibbutz, você tem supermercado, você tem hotel, hospedagem, pousada. Nós passamos uma noite lá no kibbutz. Entende? Então, o plano de Deus era que nós não fôssemos tão egoístas no ambiente da igreja. É que nós entendêssemos que pela solidariedade
nós evangelizamos. Pela solidariedade, nós ingressamos na porta do milagre. Alguém colocou aqui, graças a Deus, pelo menos o pastor entendeu que, além de pregar, os pastores e pregadores têm que mostrar como pôr em prática aquilo que pregou. Entende? Nós precisamos compreender que a igreja primitiva influenciava pela solidariedade. Esse é o conceito de Atos 2:42. Os milagres ainda não estão acontecendo. Primeiro, eles estão construindo a base do milagre. Qual é a base? Qual é a plataforma do milagre? Perseveravam na doutrina, no ensino, perseveravam na comunhão, relacionamento, com seu aspecto mais espiritual do que meramente social, como nós queremos que seja. Perseveravam no partir do pão, solidariedade. Terceiro, só agora o texto vem dizer, perseveravam nas orações. Incrível. Só agora o texto vem dizer sobre oração. Entende? Então, eles influenciavam também pela espiritualidade. A vida espiritual daquele povo não se confundia com vida religiosa, ritualística, dogmática. A vida de oração deles era a experiência de se relacionar com Deus num âmbito de intimidade e de relação com o Senhor. Porque o nosso relacionamento não pode ser apenas com o nosso semelhante. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia diante de Deus e diante dos homens. Então, se eu sou um bom social man, mas eu não tenho relação com Deus, eu sou apenas um social man, apenas uma pessoa sociável. Mas se eu me relaciono com Deus, eu me relacionarei bem com as pessoas e vou influenciá-las pela minha comunhão com Deus, pela minha relação com Deus, pela minha intimidade com Deus. Perseveravam na oração. E nós precisamos disso se queremos os milagres que a gente fica reivindicando. Entende? E eu vou terminar falando sobre o último item. Perseveravam no temor. Em cada alma havia temor. Os milagres só começam a acontecer depois disso aqui. Pode ver que logo em seguida diz, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Não é porque eles eram pessoas de fé extraordinária, não é porque eles passavam as noites de oração, é porque eles influenciavam pelo ensino, pelo relacionamento, pela solidariedade, pela espiritualidade e, em quinto lugar, pelo testemunho. Em toda a alma havia temor. A gente não percebe que quando a gente provoca escândalos, a gente compromete o nome do evangelho. E a gente não percebe que quando a gente divulga escândalos só para atingir alguém, só para que a nossa vaidade seja alimentada, nós estamos propagando aquilo que compromete a lisura, a pureza, a credibilidade do evangelho, não porque o evangelho fique em questão, mas porque aqueles que se dizem praticantes do evangelho não correspondem com aquilo que o evangelho diz. Tanto quem provoca o escândalo pelo pecado, quanto quem provoca o escândalo pela profusão, pela divulgação, pela propagação dele. Nós comprometemos o bem maior, o evangelho. O testemunho deles era um elemento poderoso para que os milagres acontecessem. Nós só pensamos no milagre na perspectiva da falta de oração, da falta de fé, da falta de obediência e de outros elementos
contumazes da nossa cultura. Mas nós não analisamos que o que falta, na essência, é perseverar no ensino, perseverar no relacionamento, influenciar pelo relacionamento, pela solidariedade, pela espiritualidade e pelo testemunho. Entende? Então, aqui está o texto áureo de Atos dos Apóstolos. Aqui está o texto áureo de Atos dos Apóstolos. Eu vou encerrar dizendo a você que quarta-feira nós teremos um evento online portentoso, poderoso, glorioso, tá? E eu quero que você se inscreva para esse evento de quarta-feira. Por que eu tenho que me inscrever, pastor? Porque eu quero liberar para você uma surpresa que vai chegar para os que estão no evento. Tá? Então vai subir o link aí. Clica no link, você se inscreve, tá bom? Depois você pega o link dessa aula e manda para algumas pessoas aí no YouTube, tá bom? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu a música que eu gravei agora, Colorir de Amor? Quem já ouviu? Diz aí para mim. Quem já ouviu a música Colorir de Amor? Diz aí para mim. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu posso soltar aqui, né? Porque tá no meu canal, eu acho que eu posso. Quem já ouviu? Vou soltar só um pedacinho aqui para você ouvir. Faz um favor, ouve a música Colorir de Amor. Coloca lá, ó, Colorir de Amor, Josué Brandão. Tá? E depois você pega o link e manda. Manda para algumas pessoas. Me ajude a divulgar esse louvor, tá? Se inscreve no evento de quarta-feira, enquanto a música toca aí, muito rapidinho. E vamos juntos. Clica no link que está subindo para o evento. Tá dando para ouvir? Não vou me render, não vou me entregar à dor. Tá dando para ouvir? Vou me arrepender pra poder entender a cor. Vai lá no canal, ouve ela toda. No canal, nas plataformas digitais, tá? Deezer, Spotify, as demais plataformas, YouTube, tá? Então, vai lá. Os direitos autorais estão já assegurados, viu? Senão não teria nem gravado, não poderia nem colocar nas plataformas. Só que eu não sei como é que funciona tocar aqui no meio da live, então por isso que eu estou já suspendendo aí. Tá bom, gente? Vai lá e ouve, assiste o vídeo, Deus abençoe. Eu vou dar mais 20 segundos aí para você clicar no link que está subindo, porque você vai estar comigo no evento quarta-feira, 20 horas. Espero você. Deus abençoe sua vida. Quem está no Instagram, digita a palavra mentoria. Mentoria, tá? E eu espero você. Ouve essa música, pega o link, publica onde você achar que pode fazer isso, nos ajuda a divulgar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a graça de Deus seja sobre você. Quem está no Instagram, digita mentoria, tá bom? Forte abraço.